Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai explorar um período político cheio de contradições, lutas sociais e resistências, a Primeira República. E para isso, vamos focar em 3 movimentos que desafiaram o poder vigente: a Revolta da Chibata, o Movimento Operário e o Tenentismo. Estou aqui com a Anne, Ângelo e André. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Revolta da Chibata. A gente começa em 1910 com a Marinha Brasileira. Nessa época, era comum que marinheiros negros e mestiços recebessem castigos físicos, como chibatadas. Era um reflexo direto do racismo ainda presente nas instituições. A revolta começa quando o marinheiro Marcelino Rodrigues foi punido com 250 chibatadas, sem direito ao atendimento médico. Isso gerou motim entre os marinheiros, que tomaram 4 embarcações da marinha. Liderados por João Cândido, o almirante negro, os marinheiros mandaram um manifesto ao presidente Hermes da Fonseca. Exigiram o fim dos castigos, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. Eles não se limitaram apenas a enfrentar os castigos, mas também a denunciar as condições de trabalho desumanas. Quando os marinheiros tomaram o controle dos navios e o governo cedeu às exigências de acabar com as punições físicas, parecia uma grande vitória. Porém, a retaliação foi imensa. Muitos dos revoltosos foram exilados ou assassinados, outros enviados para trabalhar em seringais na Amazônia, mas muitos desses foram fuzilados no caminho. E João Cândido, apesar de ter sido libertado temporariamente, sofreu um destino de abandono e perseguição pelo resto da vida. Ele morreu em 1969, reconhecido mais tarde como herói, mas durante muitos anos da sua luta foi marginalizado. Hoje, ele é lembrado como símbolo de resistência ao racismo e à opressão. Um herói que enfrentou o sistema em nome da dignidade. Movimento Operário. Vamos agora para as cidades. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil começa a se industrializar e com isso surge uma nova classe, os operários urbanos. Com jornadas longas, salários baixos e péssimas condições de trabalho, os operários começaram a se organizar. A Greve Geral de 1917 foi um marco, parando cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. As mulheres foram linha de frente nessas mobilizações. Denunciavam os baixos salários, o assédio e a falta de direitos. Surgiram sindicatos e ideias trazidas por imigrantes, como o anarquismo e o comunismo. Daí nasce o anarcossindicalismo, uma proposta de luta coletiva sem hierarquia, bem diferente dos sindicatos tradicionais. Essas novas ideias incomodaram o governo. As 2 leis que surgiram como resposta ao movimento operário, a Lei Adolfo Gordo e a Lei Celerada, foram duras e repressivas. A Lei Adolfo Gordo, ela permite a deportação de estrangeiros, particularmente de imigrantes europeus que traziam ideias como o anarquismo. Já a Lei Celerada, ela visava censurar a imprensa e proibir qualquer tipo de manifestação pública contra o governo. O governo da Primeira República tratava as lutas sociais como uma ameaça à ordem estabelecida. No fim das contas, a Primeira República ignorou as demandas trabalhistas, diferente do que viria depois com Getúlio Vargas, que soube controlar os sindicatos. Movimento tenentista. Enquanto isso, dentro do exército surgiam outras insatisfações. Tenentes e capitões viam a política da Primeira República como elitista e corrupta e desejavam mudança. O estopim foi a eleição de 1922. Arthur Bernardes venceu, mas foi acusado de fraude. Isso levou à revolta dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. O movimento tenentista nasceu no interior do exército, principalmente entre tenentes e capitães que estavam insatisfeitos com o que viam como uma república dominada por oligarquias regionais e por uma política corrupta. Eles queriam uma reformulação do Brasil, focando no combate à corrupção e na modernização do país. O primeiro grande evento desse movimento foi a Revolta dos 18 Forte, em 1922, quando 18 militares se rebelaram contra a eleição fraudulenta de Arthur Bernardes. 18 militares marcharam contra as tropas do governo e, infelizmente, apenas 2 sobreviveram, mas o gesto ficou como símbolo da resistência militar contra as oligarquias. Houve também a Revolução Paulista em 1924, que deu início a Colunas Preste,
quando as tropas tenentistas lideradas por Miguel Costa se uniram aos liderados por Luiz Carlos Prestes e percorreu o país com um discurso reformista. Eles queriam modernizar o Brasil, combater o poder cafeeiro e defender um projeto mais justo, mas não tinham um plano claro de como implementar isso. Apesar disso, o tenentismo foi o embrião de nomes que participaram da Revolução de 1930, que coloca Getúlio Vargas no poder e encerra a Primeira República. A luta dos tenentes, embora não tenha conseguido seu objetivo imediato, foi uma semente para a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder e instaurou um novo regime. Muitos dos líderes tenentistas, como Prestes, se tornaram figuras importantes na política brasileira nas décadas seguintes, mostrando que o tenentismo foi um precursor da mudança que o Brasil tanto necessitava. Marinheiros, operários e militares. 3 grupos distintos, mas com algo em comum: o desejo de mudar o Brasil da Primeira República. Todos enfrentam repressão, violência e desprezo, mas suas lutas pavimentaram o caminho para as transformações das décadas seguintes. E mesmo com derrotas, essas vozes continuam ecoando, na busca por direitos, por reconhecimento e por um Brasil mais justo. Se você curtiu o episódio, compartilhe com os amigos, mande sua opinião e sugestão pro próximo. A história é feita por quem ousa resistir. Valeu, galera! Até a próxima e lembre-se, entender o passado é essencial para transformar o presente.